Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com o Dr. Edmo Atique Gabriel, que é cardiologista. Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Regina, prazer em revê-lo novamente. Muito obrigada. A gente vai fazer sentadinho hoje, porque a gente vai falar de vários alimentos que têm a ver com aumento e diminuição da pressão. Exatamente. E qualidade de vida, né? Em termos de boa alimentação também, né? O calor, temperatura alta ou temperatura baixa, influencia na nossa pressão arterial, doutor Edmo? Influencia. No inverno, a tendência é a nossa pressão subir. Aqueles que têm mais propensão precisa tomar muito cuidado, tomar o seu remédio ou tomar mais cuidado com a alimentação. Existem estudos que mostram que as pessoas com tendência à pressão alta infartam mais no inverno. Olha! Os consultórios cardiológicos, pronto-socorros são muito mais lotados com queixas cardiológicas no inverno do que no verão. Isso porque o Brasil não tem inverno rigoroso, né, Regina? Exato, isso que eu estava pensando. Agora você imagina a Rússia, a Alemanha, aquela nevasca, Estados Unidos em alguns momentos. E a pressão baixa costuma acontecer mais no calor porque a gente desidrata, aquela temperatura externa muito quente faz a gente perder líquido, né? Os vasos sanguíneos dilatam, o que facilita a queda da pressão também. E aí é o momento de você buscar uma alimentação mais hidratante. Então aí frutas, líquidos, evitar coisas muito pesadas no calor. Aquele hábito de quem tem pressão baixa de ingerir um pouquinho de sal, é saudável ou não para subir a pressão? Não que ele seja saudável, ele é uma medida extrema, né? Se você realmente está sentindo que está perdendo a consciência, está ficando gelado, está embaralhando a vista, aquele mal-estar típico de pressão baixa, você deve ingerir alguma coisa que gere um estímulo imediato. Pode ser o sódio, que é o sal, ou às vezes um pouco de açúcar também. Porque o açúcar ele ativa também o cérebro, né? A gente quando come alguma coisa muito doce, você pode notar que parece que você desperta, né? Agora, a pressão baixa pode provocar desmaio? Pode, eu tenho muitos pacientes com relatos de a pressão, às vezes a pessoa já tem pressão baixa, algumas mulheres tendem a ter pressão mais baixa, 10/6, 9/6. Imagine se cair um pouquinho mais. Aí pode culminar com desmaio. A pessoa realmente pode até se machucar, bater a cabeça, se ferir. Se está dirigindo, é um perigo. Se está dirigindo, se está sozinho em casa, às vezes é um idoso, né? Exato. Agora, temos aí alimentos que só da gente olhar a gente já sabe que não é recomendável. Mortadela, pizza. Alguns alimentos, como esses aqui da minha direita, sem querer ser radical, né? A gente tem que consumir com moderação, não é proibitivo. Mas, por exemplo, bebida alcoólica como a cerveja, que tem muito sódio, tem o trigo, tem a cevada, os frios, né? A mortadela, a pizza, às vezes, com um recheio um pouco mais gorduroso, a pipoca, que é gordurosa. A pipoca? Que tem, às vezes é feita com manteiga, né? Então acumula um pouco de gordura. E se for com pouca manteiga? Aí é mais saudável, mal. menos mal, né? Esses biscoitinhos, por exemplo, que a gente sabe que são ricos em sódio, em açúcar. São péssimos. Tem que consumir com muita moderação, então você tem que tomar muito cuidado, né? O carboidrato, então, por exemplo, o miojo, o macarrão em si ou a batata, você tem que consumir com muito cuidado porque tem muito sódio e tem muito açúcar. O açúcar não é só o que é doce, isso é uma mensagem importante. Uma torta salgada, ela tem açúcar, né? E às vezes o que é doce também tem sódio, que é salgado. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você fala, eu comi alguma coisa salgada, então não comi doce. Não, você comeu, porque tem açúcares, né? Tem glicose, tem maltose, frutose. Esses aqui, então, à minha direita, a gente deve consumir com mais cuidado e para pessoas que têm tendência familiar para diabetes, para hipertensão, para ácido úrico elevado, eles têm que ser consumidos com muito cuidado. Quase proibido? Quase proibido. A cada 15 dias, vamos colocar assim, a cada 15 dias e ainda assim com muita moderação. Então, a cada 15 dias um pedaço de pizza? Isso, 1 a 2 pedaços de pizza, porque se o recheio for mais magro, entre aspas, né? Então um queijo branco, uma mussarela de búfalo, que é mais magra do que o queijo convencional, né? A pizza clássica, que é mussarela e tomate, é considerada... Dentre todas, ela é uma pizza razoável. Agora, existem alternativas. Você pode usar, às vezes, um queijo mais branco, né? Com menos teor de gordura. Então, mussarela de búfalo, por exemplo. Às vezes, queijo de cabra, né? O próprio queijo branco. E ainda assim, a massa fina. Porque também tem que observar que a massa é uma fonte calórica muito grande. Então... mais fininha é melhor. Mais fininha e mais crocante. Evitar aquela história de recheio de borda, que é bom, né? A gente também não pode... Há um costume, vamos rechear a borda com catupiry. Então, na verdade, você está causando você está trazendo mais um problema, né? Porque fica mais palatável, porém aumenta o teu risco de pressão alta, de problemas cardíacos, de engordar, né? Não é só
o problema da pressão alta. Você tende a acumular mais calorias. Né? Menos indicado para a saúde, né? Menos indicado, com certeza. A gente vai falar desses alimentos aqui que são os indicados, mas antes tem uma pergunta. Vamos responder já a primeira delas, a Solange. Remédios para hipertensão devem ser ingeridos junto com algum alimento salgado ou doce? Ou seria melhor em jejum? O remédio para hipertensão geralmente são sais, a química desses remédios representam sais que podem até ter um teor mais ácido. Tá. Então, se você consome em jejum, não é apropriado. A pessoa tende a ter aquele mal-estar gástrico, pode ter aquela queimação retroesternal, né, aqui no tórax. Então, não é o adequado. O adequado é consumir com algum teor de alimento, mas não alimentos excessivamente salgados ou muito doces. Então, comer com batata frita, por exemplo, não. Mas você pode comer com arroz integral, um pouco de feijão, comer um pouco junto com a salada, ingerir o alimento junto com a salada, né? Ou junto com alguns legumes, por exemplo, não há problema nenhum e aí facilita essa digestão, diminui essa intensidade da acidez do próprio produto químico do remédio. Então, em jejum, não. O ideal é com alimentação, mas não muito salgado nem muito doce. Com fruta é indicado ou não? Fruta é indicado, com sucos, né? Ou alimentos como leguminosas, por exemplo, né? A gente vai falar daqui a pouco desses alimentos daqui, continuar respondendo perguntas do pessoal de casa, alto astral, né, doutor Edmo? Certeza, né, Irina? Vamos falar de coisa boa? Vamos alimentos que positivo, fazem bem, né? então, agora, né? Tudo tem lá seu lado positivo. Feijão preto, por exemplo, é saudável? O feijão preto ele é muito saudável, ele é rico em fibras, vitaminas, então é muito bom, por exemplo, para o funcionamento do intestino, muito bom para diminuir a absorção de açúcares, de gorduras. Só que uma ressalva quanto ao feijão, de uma forma geral, não só o preto, é que ele pode produzir ácido úrico no nosso organismo. Se as pessoas têm aquele hábito de fazer aquele prato muito grande, com feijão, é muito comum depois ela apresentar no consultório alguma alteração ou de pele ou de articulação e no exame clínico a gente nota bioquimicamente também alguma alteração de ácido úrico. Então, muito cuidado com o consumo exagerado do feijão. Agora, aqui está o feijão preto por alguma coincidência ou o feijão preto é mais saudável que o carioquinha, que o rajado? O feijão preto como um todo, alguns trabalhos defendem que ele tem mais propriedades do ponto de vista de quantidade de fibras, vitaminas, mas todos são saudáveis. O preto ele tem uma tradição, faz parte até da história do Brasil, né? Eu prefiro o feijão preto. Eu particularmente consumo mais também e estimulo os pacientes também a consumir mais. Alguns estados do Brasil são só feijão preto, né? Nordeste, Rio de Janeiro, muito, né? Aqui em São Paulo é mais comum aquele carioquinha, né? Isso, que é o marrom. Que é o marrom. Então o feijão ele é muito bom, mas a única ressalva é quanto ao ácido úrico. E alho, tem alguma restrição? Tem. Eu até ia comentar isso, porque muita gente vai falar, mas o alho não é bom para tudo, para gripe, para resfriado, só que o alho é um produto que a digestão dele não é tão simples no nosso organismo, pela própria composição química. Eu, por exemplo, tenho dificuldade para digestão e evito. Tem pessoas que também já relataram, olha, o alho dá uma sensação, não cai bem, quer dizer, parece que o metabolismo do fígado é lento, aí fica aquele gosto, aquela sensação assim ruim na digestão, empacha. Se a pessoa não tiver essa dificuldade, é um excelente alimento. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda no controle da pressão, mas eu sei que muitas pessoas, não são poucas, vão ter dificuldade para digestão. Então quem tem dificuldade, tudo bem abrir mão do alho? Isso, porque tem tantas opções, né, dentre as que nós vamos colocar aqui, que você pode abrir mão, né? Gente, tem chocolate? Tá aqui por engano ou não? Não. Agora o chocolate, veja bem, o chocolate saudável é aquele que tem um teor alto de cacau. Quanto? 60% a 70% de mínimo, né? Gostoso. Então não é tão amargo. A gente diz amargo, mas não é um amargo insuportável, né? Eu acho gostoso. E a gente deve comer aí uma quantidade diária, ou pelo menos dia sim, dia não, de chocolate, de 15 a 20 gramas, que dariam aí 4, 5 quadradinhos, dia sim, dia não, quadradinhos, hein? Tudo bem. Né? 4 quadradinhos? Isso, por dia sim, dia não. Pode ser 2 por dia? Pode. Ele vai ajudar na disposição física, porque o chocolate libera serotonina, a gente tem uma sensação de bem-estar com o chocolate, e ele ajuda a combater males cardiovasculares, como pressão, como diabetes e assim por diante. Engraçado que eu não sou assim louca por chocolate. Não é chocolate, né? Não sou. A minha filha é, por exemplo. Mas às vezes eu tenho vontade de comer um pedacinho de chocolate. Não, você posso comer sossegado que eu não tô... Pode. Agora, uma ressalva é que o chocolate marrom, né? Porque o branco, que às vezes é muito gostoso, ele não é bem chocolate, eu gosto do meio amargo. O branco, ele é uma manteiga, um resíduo ali do processamento do chocolate. Então, ele é mais gorduroso. Se for consumir o branco, bem menos. Tá? Muito mais ocasional. Perfeito.
Ovo? O ovo, eu pedi para colocar o ovo inteiro e a clara para mostrar assim que uma alimentação saudável que pode ser feita é você usar bastante a clara para fazer panqueca, para fazer omelete. Aí você faz omelete com queijo branco, panqueca com algum recheio que você goste. A clara, ela é riquíssima em albumina, então ela é uma proteína. Quando você come a clara, você não está consumindo tanta gordura. Tá. E a albumina é muito importante para a constituição dos nossos tecidos, né? A albumina é a proteína que tem no corpo todo. Agora, já o ovo inteiro, a gente tem a gema, que tem um conteúdo de colesterol importantíssimo para o organismo, isso é um dado importante. A gema do ovo tem colesterol importante até para a saúde bucal, para você ter uma ideia, dos dentes. Então, quer dizer, ela é necessária? É necessária, só que a gente não pode consumir a média mais do que 3 ovos inteiros ou com gema na semana. Isso é uma média populacional. Na semana, eu achei que fosse por dia. Não na semana. Isso é uma média populacional. É claro que a gente tem hoje muitas novidades, então a pessoa é muito atlética, quer hipertrofia, então ela substitui a alimentação normal por 10 ovos ao dia, mas isso você tem que estar acompanhando os níveis de colesterol, de triglicéride, de ácido úrico. Em linhas gerais? 3 ovos inteiros no máximo por dia. Então, agora, clara, a gente libera um pouquinho mais. Não vai interferir na minha pressão, nem alta nem baixa? Não. Tá. E vai ser importante para alguns tecidos corpóreos, como por exemplo os dentes. Isso é importante falar, né? Que faz falta. Que é um mito, né? Não, faz mal, não serve para nada. Elimina. Ao contrário, o colesterol do alimento, ele é importante para a constituição do nosso corpo, né? Ótimo, doutor. Não é só vilão, né? Não. É que muitas vezes a fritura, os desejos aí, os prazeres da carne, vamos colocar assim, obrigam a pessoa depois a ter que reduzir drasticamente, porque aí vem cirrose, vem problemas de diabetes, vem as complicações, aí tem que drasticamente cortar. Tá, vamos continuar falando.